Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. Seguinte, rapaziada, deixa eu trocar uma ideia com vocês, porque acho que é importante a gente enaltecer alguns pontos aqui do trabalho que vem sendo realizado pelo Bruno Lage, tá? O aproveitamento, ele se mantém num nível alto, tá? O Botafogo ainda precisa vencer fora de casa, é importante, o Lage ter a sua primeira vitória como visitante no campeonato, teremos oportunidades para isso. O Botafogo vai jogar contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, o Botafogo vai jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, vai ter um jogo que o Botafogo vai fazer como visitante, né? Sei lá, cara, a gente não sabe se vai ser no Maracanã, né, contra o Fluminense, mas se não for, pode ser em Volta Redonda, tal, contra esse fechamento do Maracanã, enfim, né? Mas é impressionante como o Botafogo se tornou ainda mais amedrontador para os seus adversários, sob o comando técnico de Bruno Lage, principalmente jogando dentro da sua própria casa. Tá legal? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho. Muito obrigado, cara. A gente bateu 98 mil inscritos recentemente. Vamos por mais. Estamos chegando a quase 98.100, tá? Faltam menos de 2 mil inscritos, menos de 2 mil aparelhos inscritos aqui no canal Brown e Fogo, pra gente bater essa tão sonhada meta dos 100 mil inscritos aqui no canal, tá legal? Vamos pra cima? Bom, seguinte, rapaziada, caras, assim, o Botafogo ele melhorou muito ofensivamente com a chegada do Bruno Lage, tá? É claro que tudo requer um cobertor curto, tudo no futebol são escolhas, né? Na verdade, tudo requer não, né? O futebol é um cobertor curto, né? Quando você abdica de mais um homem de marcação, você vai estar ganhando mais no potencial na frente e perdendo talvez em dinâmica defensiva. Você vai estar escolhendo amedrontar mais, encurralar mais o adversário, mas também vai estar se dispondo a sofrer um pouco mais no seu sistema de defesa. Então, assim funciona o futebol. E o que o Bruno Lage vem fazendo, principalmente em jogos dentro da sua própria casa, é justamente isso. O Botafogo ele corre mais riscos, mas o Botafogo ele é letal. Assim, ele é absolutamente fatal aos seus adversários, já tinha mais recurso técnico para mais, e isso já está acontecendo, tá? Basta despegar alguns índices do Botafogo. Você pega o número de finalizações, né? Ainda temos um índice de finalizações menor, né, do Botafogo de Bruno Lage em relação ao Botafogo do Luiz Castro, tá? Mas primeiro isso eu tô pegando só jogos do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Se eu não me engano, a gente tem uma média de 13,2 chutes a gol com o Castro atuando, comandando, na verdade, a equipe do Botafogo em 12 partidas, até o jogo contra o Palmeiras, né? E o Lage, né, nessas partidas foram contra Santos, Coritiba, Cruzeiro, Internacional, São Paulo, metade, né? A gente tem metade dos jogos, o Bruno Lage já tem 50% do número de partidas que o Luiz Castro tem comandando a equipe do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Eu tô me baseando apenas em Brasileirão, tá bom, rapaziada? Mas o Bruno Lage empatou 2 vezes na Sul-Americana, o Luiz Castro também, contra a LDU, contra o Milionários, enfim. É o único cara que ganhou 2 partidas, que ganhou bem, né, no caso na Copa Sul-Americana, foi Cláudio Caçapa, que ele é brabo, fez uma transição incrível e impecável, com segurança, com um sistema defensivo sólido e com jogadores mais livres na frente. Mas a gente precisava de um poderio ofensivo maior e o Lage chegou para dar isso, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. O Botafogo ele tem uma proporção maior de chutes na direção do gol, tá? Ou, né, isso obviamente atrelado a outras estatísticas, outros números, né, cara, que é uma questão mais embasada nas estatísticas do futebol, os expected goals, né, que são os gols esperados, né, que é uma estatística muito utilizada, né, para se entender qual equipe foi melhor ou pior, né? O expected goals ele é importante, óbvio que ele não pode ser tomado como uma análise única, mas ele é uma síntese ainda maior do que foi o jogo, além do número de chutes e do número da posse da bola, sabe? Botafogo com Bruno Lage, inclusive, ele aumenta o seu índice de posse, tá? O Botafogo ele tinha uma média ali entre 39% e 40% de posse, 42% mais ou menos com o Castro, e agora esse índice sobe para 45% com o Bruno Lage. Então o Botafogo ele é um time que ele não necessariamente prioriza a bola o tempo todo, mas quanto mais tempo conseguir ficar com ela, né, e recuperar ela mais rápido, eu acho que esse é o maior segredo, melhor, sabe? O Botafogo do Castro finalizava mais, mas finalizava mais para fora, tá? Longe da direção do gol, sabe?
O Botafogo do Lage é mais assertivo nas finalizações e justamente não necessariamente só pela pontaria dos jogadores, mas aonde o Botafogo finaliza, sabe? De onde o Botafogo finaliza. Como o Botafogo cria oportunidades para chegar na frente do goleiro, em situações claras para não ter o que o goleiro fazer. Como aconteceu com o Diego Costa 2 vezes no último jogo, como aconteceu com o Luiz Henrique, como aconteceu nos 3 gols do Internacional, né, contra o Inter. Então, assim, o Botafogo ele é mais letal. Tá? Mais letal porque pressiona mais alto no campo ofensivo e consegue recuperar a bola com maestria. Mais letal porque tem movimentos mais sincronizados e valoriza mais o corredor central do que o Luiz Castro. Uma parada que eu acho fundamental é o seguinte, eu falei isso lá atrás e isso está acontecendo, tá? O Botafogo passaria a ser a equipe mais estudada do Campeonato Brasileiro. Contra quem o Bahia vai estudar mais o jogo para atuar? Contra o Coritiba ou contra o Botafogo? Naturalmente contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Tanto é que da primeira metade, né, da metade para o fim do primeiro tempo, melhor dizendo, o Bahia foi muito bem no jogo contra o Botafogo. Inclusive o Bahia finalizou mais vezes a gol do que o Botafogo. Tá? Mas agora, o Botafogo ele é muito letal. O Botafogo ele tem novas estratégias, um novo modo de jogar. O cara que for analisar o Botafogo jogando no primeiro turno, ele tá perdido, porque o Lage já mudou algumas coisas, sabe? E isso atrelado à queda de rendimento de alguns jogadores, sabe? Por exemplo, o Botafogo tinha um escape muito forte fisicamente na direita com o Júnior Santos. O Júnior Santos decaiu, não é mais o titular do Botafogo. O Botafogo muda a todo momento a titularidade na ponta direita. No antepenúltimo jogo foi o Sauer, no penúltimo jogo foi o Vitor Sá, no último jogo foi o Segovinha, então tá mudando bastante, sabe? E o Botafogo, ele espeta com esses jogadores, tá? E o ponta do outro lado, ao invés dele também continuar dando a amplitude, né, para que outros jogadores criem no meio, esse ponta fecha, geralmente, para fazer companhia pro centroavante. Quando ele não fecha para fazer companhia, quem faz essa companhia é o Eduardo. Acho que o Eduardo deveria ter um pouquinho mais de liberdade, inclusive, para girar e ver o jogo de frente. Foi dessa maneira, né, que o Botafogo, inclusive, chegou ao primeiro gol tão cedo. O Eduardo vê o jogo de frente, acha o Vitor Sá fazendo o facão e entrega bem para o Diego Costa marcar o gol. Atrás da marcação, o Diego Costa faz 1-0 para o Botafogo. O Botafogo é um time com mais recursos para recuperar a bola e sabe o que fazer assim que recuperar a bola com mais critérios. Sabe? Por isso o Botafogo, ele tem mais a bola, ele finaliza um pouco menos ainda, o índice é basicamente igual, tá? O número de finalizações do Castro era de 13 por jogo, 13,5 por jogo, do Lage é 12,5, sendo que o Lage ainda vai ter 6 jogos aí para igualar esse índice ou até ultrapassar, tá? Mas o número de finalizações a gol melhorou muito, né? Por exemplo, no jogo entre Botafogo e Goiás, né, foram 17-2, o Botafogo só chutou 2 bolas na direção do gol. Botafogo e Inter, o Botafogo chutou 11 bolas de 18 na direção do gol do goleiro Rocher, que fez algumas defesas importantes. Então, assim, o Botafogo ataca mais pelo corredor central, o Botafogo é mais criativo, o Botafogo é mais... Claro que, né, que você tem que respeitar algumas funções e posições, mas o Botafogo é mais livre, o Botafogo é um pouco mais intuitivo. Então, assim, golaço do Botafogo, cara. Assim, eu acho que a gente deve muito ao Luiz Castro, pelo que ele fez até a metade do primeiro turno, tá? Mas eu sinceramente acho que a gente tem um treinador hoje muito melhor, principalmente na parte ofensiva. Defensivamente a gente sofre mais, é verdade. E o Lucas Perry tá dando conta no recado nesse sentido. Por isso que fora de casa o Botafogo não vem tendo tantas atuações de gala. Contra o São Paulo foi até bem, mas o São Paulo também fez o Botafogo sofrer um pouco. Mas, sinceramente, tô muito satisfeito. Vamos pra cima, que sábado tem mais um jogo em casa. Um abraço e fui.